Você tem interesse em aumentar a região glútea e não sabe como? Nesse vídeo, nós iremos falar das opções cirúrgicas que a gente tem para aumentar essa região e deixar o bumbum harmonioso. A gluteoplastia, então, é a cirurgia na região dos glúteos. Normalmente é utilizado um implante, assim como na mama, para aumentar a região do bumbum. A gente precisa prestar atenção para tentar deixar um resultado mais natural possível. Com isso, se desenvolveu técnicas com o passar dos anos para colocar esse implante dentro da musculatura do glúteo, o glúteo máximo. O cirurgião vai avaliar a dimensão desse glúteo, a largura do glúteo máximo, do músculo, e vai escolher a prótese que consegue ficar inclusa totalmente dentro dessa musculatura. Com isso, a cobertura do músculo deixa um resultado mais natural. A cirurgia envolve uma incisão normalmente na região entre os glúteos, ou seja, sobre o sacro. Se faz uma incisão pequena de 3 a 4 centímetros, se cria uma loja, então intramuscular naquele local, e se coloca o implante glúteo dentro da musculatura do glúteo máximo. Quando se coloca o implante, o músculo naturalmente se fecha. Com isso, existe uma possibilidade muito pequena de deslocamento. É muito difícil aquele implante se deslocar, seja para baixo, para os lados, e o cirurgião vai fechar aquele espaço e vai colocar o implante no outro lado. Com isso, consegue uma simetrização muito interessante e um aumento glúteo, principalmente na projeção posterior. Normalmente, essa cirurgia pode ser complementada com a lipoenxertia. Então, se retira-se normalmente a gordura nos flancos para conseguir uma melhor silhueta, e essa gordura, ao invés de ser desprezada, pode ser utilizada para melhorar o contorno na região que está faltando. Muitas vezes a prótese acaba dando uma projeção posterior, mas acaba faltando muitas vezes um contorno lateral. Com isso, se consegue, através dessa gordura coletada, preparar e fazer um enxerto no tecido mais superficial, complementando ainda mais o seu resultado. Muitas pacientes perguntam se existe a possibilidade de, junto com a colocação do implante, fazer uma elevação do glúteo. Sim, muitas pacientes, quando têm perdas ponderais grandes, fizeram uma cirurgia bariátrica ou perderam por conta própria bastante peso, é muito normal, natural, o glúteo acabar caindo. Com isso, a gente vê que a paciente acaba tendo pouca gordura corporal, a gente não tem a opção de conseguir fazer o aumento gorduroso. Com isso, uma opção interessante é colocar a prótese e fazer concomitante uma cirurgia de elevação do glúteo, que é um lifting da região posterior. Essas pacientes normalmente não têm muita gordura corporal, porque elas acabaram perdendo bastante peso, então não tem essa gordura para conseguir fazer esse aumento glúteo. A gente faz uma cirurgia normalmente circunferencial, então a cicatriz é um pouco diferente da cicatriz quando se faz somente a gluteoplastia, porque acaba utilizando uma cicatriz ao longo da crista ilíaca, sobre. A técnica dentro da musculatura é a mesma, só que nesse caso ocorre uma remoção de pele na parte superior, escondida na região do biquíni ali, e com isso se tem uma elevação do bumbum, né? Uma questão importante é o pós-operatório. É muito importante a paciente não deitar sobre os seus implantes logo imediatamente, porque se a gente acaba fazendo uma tensão muito grande na linha de sutura, isso pode acabar alargando e até sofrendo um processo de afastamento da incisão. Então, é importante a paciente respeitar, no pós-operatório, um decúbito lateral ou um decúbito ventral.
o barriga para baixo. A gente não pode deitar de costas sobre a região dos implantes por volta de 10 a 15 dias. Uma questão frequente é se pode sentar. O sentar, a paciente precisa ter uma atenção muito importante para não sentar se atirando para trás, porque novamente vai fazer uma pressão muito grande na linha de sutura, então dar preferência por sentar sobre as coxas na região posterior, curvado um pouco para frente. E quando for fazer a opção de sentar, cuidar para não sentar muito bruscamente para não abrir os cortes. É muito comum no pós-operatório a paciente apresentar um edema, um inchaço nesse local. Muitas vezes pode acontecer até a coleção líquida, né, que é o famoso seroma. Alguns cirurgiões têm a opção de colocar drenos, chamados Portovac, que são um sistema fechado de coleta de líquido. Esse sistema de dreno fica, dependendo da quantidade de líquido que a paciente forma, por mais ou menos 3 a 4 dias, né? Então, alguns cirurgiões optam por esse sistema para evitar que tenha um edema muito grande nessa região. O cirurgião vai deixar esse dreno de 3 a 4 dias até observar que não existe mais uma drenagem. Então, a gente retira aquele dreno para a paciente não ter um acúmulo muito grande na região glútea junto com seus implantes e, de certa forma, se aquele líquido fica acumulado naquele local, pode acabar acarretando uma inflamação, uma infecção naquele local. De resumo, a cicatriz ela fica localizada numa área sob o sacro e ela é bastante pequena. Precisa evitar uma tensão exagerada para evitar que aquela cicatriz se abra. A gente recomenda uma atenção especial, então, por um período médio de 30 dias. Os pontos normalmente se absorvem sozinho, mas como é uma região bastante úmida, a gente precisa ter uma atenção especial para estar sempre seco aquela região. Com isso, a cicatrização acaba sendo favorecida e a recuperação acaba sendo melhor. Se você tem mais alguma dúvida sobre gluteoplastia de aumento, deixe seu questionamento abaixo dos comentários e prontamente iremos respondê-lo. Um grande abraço a todos.